Alerta ligado, problema grave no Flamengo, saiu comunicado oficial e CBF fecha com o Mengão. Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo? Nos ajude a bater a meta de 200 likes? Então curte, compartilha e não esquece. Se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. O Flamengo se reapresenta daqui a pouquinho às 9h30 da manhã no Ninho do Urubu para iniciar a preparação para mais um duelo do Campeonato Brasileiro, jogo este que acontece na próxima quinta-feira contra o Cruzeiro pela 26ª rodada da competição. Um jogo muito importante, um duelo direto na parte de cima da tabela e o técnico Filipe Luís vai usar tanto o treino de hoje, terça-feira, como também o de amanhã, quarta, para poder preparar essa equipe ideal para vencer a equipe do Cruzeiro. A programação da semana ela já foi definida pelo Flamengo, tanto para esse jogo de quinta-feira, como também para o jogo de domingo, que acontece em Salvador contra o Bahia. A programação ela é a seguinte: o Flamengo treina agora de manhã, às 9h30 da manhã, nesta terça-feira. Amanhã, quarta-feira, o treino é à tarde, às 3h30 da tarde, e quinta-feira a bola rola às 8h30 da noite. Depois, sexta, o time se reapresenta, treina às 3h30 da tarde. No sábado, treina de manhã às 9h30 e viaja para Salvador na parte da tarde. Domingo, a bola rola às 6h30, às 18h30, contra o Bahia na Arena Fonte Nova. Essa, portanto, a programação. Agora de manhã, além do treino às 9h30 da manhã, também tem uma programação especial no CT, já que haverá uma coletiva de imprensa com o Emerson Royal. Eu tô terminando de gravar esse vídeo, vou me arrumar e tô indo para o Ninho do Urubu para poder fazer essa cobertura para vocês. Então tem a coletiva de imprensa com o Emerson Royal e na sequência uma homenagem ao técnico Filipe Luís, ele que completa hoje um ano comandando a equipe profissional do Flamengo. Hoje, dia 30 de setembro, o técnico Filipe Luís, então, chegando ao primeiro ano no comando do Mengão, e o Flamengo fez uma convocação à imprensa para poder estar no CT para esta homenagem ao treinador. Então, tem a coletiva de imprensa com o Emerson Royal e o Filipe Luís sendo, então, homenageado pelo Flamengo. Você acompanha tudo aqui no BTB Esportes, por isso é tão importante que você acione o sino das notificações para você não perder nada. Além de você ficar por dentro de tudo aqui no canal, também fica de olho nas redes sociais do BTB Esportes, porque lá em tempo real as coisas vão acontecendo e vocês ficam por dentro de tudo que está rolando no mais querido do Brasil. Filipe Luís, que vem fazendo um primeiro ano de trabalho no profissional muito positivo. Tem aí algumas críticas ao trabalho do Filipe Luís, eu acho até exagerada muitas vezes, porque o que ele vem fazendo nesse primeiro ano como treinador, não o primeiro ano como treinador do Flamengo, mas o primeiro ano dele como treinador de um time profissional. Isso mostra o quanto ele é um técnico promissor, porque o Flamengo já conquistou sob o comando dele o título da Copa do Brasil do ano passado, teve também outras conquistas, né? Teve o Carioca, teve também a Supercopa. Então é um treinador que já vem conquistando títulos e esse ano a expectativa é que ele conquiste ainda mais com essa sequência positiva no Brasileiro. O objetivo é a conquista do Brasileirão, também a conquista da Libertadores. O time já está na semifinal, trabalho com um aproveitamento muito bom. O Filipe Luís, que no Campeonato Brasileiro só tem 2 derrotas. Os números dele são, de fato, muito positivos e hoje, então, ele será homenageado no Flamengo por esta conquista de estar há um ano sob o comando do Mengão, e ele está muito perto de chegar a um feito que há muito tempo não acontece no Flamengo. Desde 2011, um técnico não começa e termina a temporada comandando o Mengão, e o Filipe Luís está muito perto de acontecer isso, caso ele consiga completar esse ciclo, né? Se ele encerrar essa temporada no Flamengo, ele será o primeiro técnico desde 2011 a conseguir alcançar este feito. O Mengão, que nos últimos tempos tem trocado tanto de treinador, e o Filipe Luís está perto de conseguir, então, bater esse recorde e ser o técnico com o trabalho mais longevo desde 2011. Agora eu vou falar sobre uma notícia boa que o Filipe Luís recebeu, que é em relação ao Eric Pulgar. A informação que saiu no GE é que o Pulgar inicia o condicionamento físico e tem chance
de voltar ao Flamengo após a data FIFA. O jogador ainda não faz atividade com o restante do grupo, mas deve retornar gradativamente nos próximos dias. O tempo desse estágio de recuperação costuma ser de até 2 semanas, e para que ele esteja 100% em condições de estar à disposição do time. Depois dessas 2 semanas, a decisão ela fica a critério do técnico, da comissão técnica. Então, há uma expectativa muito positiva de que nos próximos dias o Eric Pulgar volte a treinar com o restante da equipe, e depois vai ter a pausa para a data FIFA. O Flamengo joga contra o Bahia em Salvador no domingo, e logo depois desse jogo já tem a pausa para a data FIFA. Depois disso, a expectativa é que o Eric Pulgar já esteja disponível, obviamente que ainda no processo que vai demandar um tempo até que ele esteja realmente 100% como estava antes da lesão. Então tudo isso depende da forma com que ele vai reagindo a esse retorno gradual. O técnico Felipe Luiz vai ter que ter muito cuidado e muita cautela para ir colocando o Eric Pulgar novamente em campo, porém, ele já, depois de 2 semanas, a expectativa é que ele já esteja 100% clinicamente. Aí é o recondicionamento e de tempo de jogo, recondicionamento físico, tudo isso vai sendo feito de forma cautelosa, mas é uma notícia positiva e tanto, né? Já que é um jogador que antes da lesão era titular absoluto, agora vai brigar e vai brigar bem no meio-campo, já que a chegada do Saúl e do Jorginho elevaram ainda mais essa competição pela posição, né, de volante, pelo meio-campo do Flamengo, e o retorno do Eric Pulgar é um retorno bastante positivo para elevar esse nível da competição no meio-campo do Flamengo. E o Felipe Luiz, então, recebendo esta excelente notícia do possível retorno do jogador em 2 semanas. Outra notícia positiva é que a CBF fechou com o Mengão e amanhã vai anunciar as mudanças no calendário do futebol brasileiro para 2026. Um pedido antigo do Flamengo, não só do Flamengo, mas das outras equipes que comumente disputam mais de uma competição na temporada e que ficavam prejudicadas por um calendário que tinham muitos jogos, um atrás do outro, apertado, prejudicando mesmo esses times, né? Prejudicando as equipes que têm um investimento, que contratam bons jogadores, que estão em mais de uma competição. E o presidente Samir Chaude havia prometido essa mudança no calendário lá em agosto, pediu 60 dias para fazer o anúncio, e agora amanhã, dia 1º de outubro, ele vai fazer então o anúncio às 10 horas da manhã na sede da entidade, com o objetivo de amenizar o aperto no cronograma de jogos do país. A expectativa é que vai diminuir as datas dos jogos dos estaduais, também vai ter uma alteração na Copa do Brasil, tudo isso para poder adequar da melhor forma possível todas as competições, pensando em brasileiro, pensando em Copa do Brasil, pensando também nos jogos que não são da CBF, mas que os clubes jogam, que é Libertadores, Sul-Americana, tudo isso colocado em pauta para ser o melhor possível para as equipes, uma atitude tanto da CBF que vai ajudar bastante o Flamengo e também os outros times que todos os anos estão sendo prejudicados com esse calendário completamente fora da realidade, que acaba prejudicando, estourando o jogador, dificulta com que a equipe esteja em mais de uma competição. E agora a expectativa é que melhore a situação para estes times. Mudando de assunto, agora eu vou falar sobre um problema sério e grave, um sinal de alerta ligado que o Flamengo colocou na torcida. A informação, o Flamengo emitiu um comunicado oficial a respeito da venda de ingressos, fazendo um alerta aos torcedores. A venda de ingressos para jogos do Flamengo é realizada exclusivamente no site do clube. O Flamengo, mais uma vez, alerta os torcedores sobre sites falsos hospedados no mecanismo de buscas da internet, que imitam o canal oficial do clube e aplicam golpes simulando vendas de falsos ingressos dos jogos do Flamengo. Em combate aos infratores, o time de tecnologia e segurança do Flamengo já derrubou 4 sites maliciosos e mais de 50 propagandas em mídias pagas, como Google e Meta, que deturpavam a experiência dos usuários rubro-negros.
Corroboramos que o único canal oficial de venda de ingressos do Clube de Regatas do Flamengo é o domínio ingressos.flamengo.com.br. Esse é o único lugar em que você compra o ingresso do Flamengo para os jogos do Flamengo. ingressos.flamengo.com.br. Os torcedores devem sempre verificar o link acessado para a compra de ingressos e evitar efetuar pagamentos fora da plataforma oficial indicada acima. O Flamengo não realiza vendas em conversas via aplicativos de mensagem. Golpes e fraudes na internet, infelizmente, são mais corriqueiros do que deveriam, sendo um problema comum para diversos nichos da sociedade. Bancos, comércios, promotores de evento, dentre outros. Mesmo com um sistema de defesa robusto, continuam enfrentando esse desafio. E assim como o Flamengo, acreditam que a conscientização do público, a maior vítima do problema, é o caminho para a solução. Em caso de dúvida, consulte sempre o site, as redes sociais e os canais oficiais do Flamengo. É o comunicado oficial alertando a torcida do Mengão que estão acontecendo esses golpes e o torcedor precisa ficar ligado. Então, se você que vai no Maracanã, que compra ingresso, às vezes não vai em todos os jogos, então não conhece muito, tá ali na dúvida, sempre olha o domínio do site, só se compra nesse site, não tem outro lugar para comprar ingressos do Flamengo. ingressos.flamengo.com.br. Fica ligado, tem muita gente ruim aí nesse mundo querendo prejudicar as pessoas e o Flamengo, então, fez esse comunicado ligando o sinal de alerta de um problema grave que o Flamengo vem enfrentando com esses golpes que tem prejudicado muitos torcedores. Falando em torcedores, a expectativa é de Maracanã lotado contra a equipe do Cruzeiro. Mais de 45 mil ingressos já foram vendidos para este duelo de quinta-feira no Maracanã. Então a expectativa de casa cheia, também terão torcedores do Cruzeiro presentes, um setor destinado à torcida visitante, um duelo decisivo na parte de cima da tabela e claro que a expectativa é que a torcida faça uma grande festa. Galera, como eu disse, eu tô terminando de gravar esse vídeo, tô indo pro Ninho do Urubu para fazer essa mega cobertura da entrevista coletiva com o Royal e também da homenagem ao Felipe Luiz. Por isso é importante que você curta esse vídeo, que aí você dá um recado pro YouTube de que o conteúdo ele é relevante também. Mande pros seus amigos e se você não for inscrito no canal, se inscreve. Se você já for inscrito, acione o sino das notificações para você não perder nada do que tá acontecendo. Muito obrigado por tudo, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau!